Oi pessoal, nessa aula a gente vai falar de QTL e arquitetura genética. Ah, Esse é o vídeo 1 da nossa aula número 11. E quando a gente fala QTL, a gente está se referindo a uma sigla que vem do inglês de Quantitative Trait Loci. Em outras palavras, os loci que afetam os caracteres contínuos. A gente vai abrir a caixa preta da herdabilidade e vai começar a olhar quais são os genes, a quantidade desses genes, o efeito fenotípico desses genes, se eles são aditivos, dominantes, epistáticos, pleiotrópicos, sobre a variação contínua. Então, a arquitetura genética é uma palavra-chave, é um jargão que resume todas essas ideias, ou seja, olhar para o efeito dos genes que afetam os caracteres contínuos. E de uma maneira bastante simples, o que a gente vai fazer aqui é unir a genética quantitativa com a biologia molecular moderna, na busca da identificação de genes que são os responsáveis pela variação fenotípica. E aí, moçada, não tem muito mistério não. Os métodos para mapear esses losses de efeitos quantitativos, os QTLs, são essencialmente uma extensão, esses métodos, dos métodos usados para mapear genes mendelianos clássicos, genes de efeito fenotípico maior, tá? Então o que a gente vai fazer é buscar diferenças nas médias entre genótipos conhecidos. E para estimar a posição e o efeito fenotípico desses loci, a gente vai simplesmente buscar o desequilíbrio de ligação entre posições no genoma de genótipo conhecido e o fenótipo que você está analisando. Então, no fundo, o que a gente faz é buscar o desequilíbrio de ligação entre loci marcadores, ou alelos, que afetam potencialmente aquele gene quantitativo, ligado a estes marcadores. Quais são as informações que a gente precisa, então? A gente precisa de um mapa de ligação dos loci marcadores. E esses loci marcadores precisam ser polimórficos, ou seja, apresentar variação e cobrir o genoma totalmente. E a gente precisa de variação para o caráter contínuo em questão, tanto dentro de populações como entre populações ou linhagens. Aqui acho que vale a pena a gente parar um pouquinho e olhar para duas expressões que a gente costuma usar: genes maiores ou genes de efeito maior e genes de efeito menor. E novamente a curva normal pode ser bastante útil para a gente. Quando a gente fala de genes maiores, a gente está se referindo a genes que têm um efeito fenotípico tão grande que ele é maior do que 3 desvios padrões. E assim, por terem um efeito fenotípico tão grande, eles podem ser estudados quase que qualitativamente, como por exemplo as ervilhas amarelas e verdes do Mendel. Por que 3 desvios padrões, gente? Porque 3 desvios padrões coloca o efeito desse gene fora dessa distribuição normal. Então a diferença na média do caráter fica tão gritante que você vai perceber isso como uma variação descontínua, uma variação qualitativa. Por outro lado, a maioria dos QTLs, e eu já estou adiantando aqui um resultado que vocês vão ver já já, a maioria dos QTLs identificados são genes chamados menores, ou seja, os efeitos fenotípicos são menores do que 3 desvios padrões, usualmente na faixa de 1 ou 2 desvios padrões, colocando eles bem dentro dessa curva normal. Tá bom? Então tá. Como é que a gente vai escolher os marcadores? Para a escolha dos marcadores, a gente precisa de 4 propriedades que estão listadas aqui. A primeira delas é que eles sejam altamente polimórficos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que indivíduos diferentes vão carregar alelos diferentes naqueles loci. Em outras palavras, olhando para o genótipo dos indivíduos em cada posição, você vai ter variação entre esses genótipos. Não vai ser todo mundo azão, azão, né? Porque se todo mundo é azão, azão, isso não é informativo.
eles têm que ser abundantes, ou seja, de preferência cobrindo o genoma inteiro e espalhados por esse genoma. Eles têm que ser neutros, tanto sem efeito em relação ao caráter quantitativo, quanto em relação à aptidão. Porque repara, se um desses genótipos tem uma aptidão mais baixa, eu vou perder indivíduos e a representação desse genótipo na minha amostra total. Então não é interessante que tenha seleção operando sobre esses marcadores. Por fim, que eles sejam codominantes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer ausência de dominância. Em outras palavras, todos os genótipos individuais podem ser identificados de maneira não ambígua. Eu não vou confundir quem é azão, azinho, o heterozigoto, com azão, azão. Tudo bem, gente? Historicamente, esses estudos começaram, e vocês vão ver isso no exercício de aula, com marcadores fenotípicos ou proteínas. Então você estava lá estudando o olho vermelhão da drosófila e você buscava se o locus que afetava o olho vermelhão tinha algum efeito sobre, por exemplo, o peso da mosca. Tá? Essa era a ideia. A partir da década de 80, esses marcadores passaram a ser enzimas de restrição, número variáveis de repetição em tandem, mini-satélites, RAPD, rapidamente descartado por apresentar dominância, microsatélites e outras técnicas moleculares. Hoje em dia, de longe, o marcador mais utilizado são polimorfismos de nucleotídeo simples, ou SNPs. E aqui vocês têm uma representação de duas moléculas de DNA com uma diferença em apenas uma posição no genoma. É isso que a gente chama de um SNP, ou SNP, do inglês. Tudo bem? Este é o marcador mais utilizado hoje em dia. Então, qual é o princípio da análise de QTL? A gente vai identificar os QTLs por ligação aos loci marcadores. Então, os indivíduos são genotipados para os loci marcadores e as medidas fenotípicas são tomadas para os caracteres de interesse. Por exemplo, peso, altura, comprimento do crânio, comportamento, o que for. Se existe diferença no fenótipo médio entre as classes genotípicas dos marcadores, então pode-se inferir a presença de um QTL ligado àquele marcador. Os marcadores podem ser considerados individualmente ou em conjunto. Então vamos olhar como é que isso funciona na prática? Na prática, você precisa de variação fenotípica e de variação genética. Sem isso, não dá para fazer um estudo de QTL. Como é que você garante isso a priori? Ora, você usa populações experimentais. Então, uma forma de você fazer isso é buscar populações que foram, por exemplo, endocruzadas e tenham um tamanho grande e um tamanho pequeno. Se elas foram muito endocruzadas, o que você está fazendo com isso? Você está fazendo com que todos os indivíduos dentro daquela população parental sejam homozigotos no genoma inteiro. Essas são as chamadas linhagens parentais puras. Vocês já viram isso lá na primeira aula, nos exemplos de trigo e de flor do tabaco, do East e do Nilson Well, tá bom? Então você endocruza várias vezes para produzir indivíduos que sejam homozigotos no genoma inteiro. Mas ainda, além de serem homozigotos no genoma inteiro, eles são diferentes em termos do tamanho, representado aqui pelo tamanho dessas lagartinhas, tá bom? Então você vai cruzar essas linhagens parentais e vai produzir uma F1 que é heterozigota. Essa F1 heterozigota está representada aqui. E ela é heterozigota no genoma inteiro. E repara que o tamanho da lagarta é bastante uniforme e é médio. É intermediário entre os dois parentais. Pego essa F1 agora, heterozigota, e cruzo com ela mesma.
Ora, se ela é heterozigota no genoma inteiro e eu cruzo com outro indivíduo que é heterozigoto no genoma inteiro, eu estou liberando variação genética e variação fenotípica na F2, porque agora esses genes vão se embaralhar devido à meiose. Eu vou produzir indivíduos que são azão-azão, indivíduos que são heterozigotos e indivíduos que são azinho-azinho. E isso está representado aqui nessa F2, com muita variação genética e muita variação fenotípica, desde indivíduos muito pequenos até indivíduos bastante grandes. Um outro esquema de cruzamento utilizado é quando você pega duas parentais novamente puras, cruza elas para produzir uma F1 heterozigota. E ao invés de cruzar essa F1 heterozigota com ela mesma, você vai retrocruzar com as parentais. Então você vai fazer uma população que é retrocruzada entre a F1 e essa parental aqui, toda azul, ou seja, toda homozigota azul para o genoma inteiro. Ou você vai cruzar ela com a vermelha, ou você vai cruzar com as duas, mas vai cruzar separadamente, com uma parental e com a outra parental. Desculpa. O que acontece quando você faz isso? Você vai focar em apenas uma meiose, porque a meiose vinda desses indivíduos não importa mais, porque você sabe que eles vão ser todos homozigotos azul-azul, tá claro? E essa meiose agora é que vai importar. Eu de novo estou liberando variação, só que agora eu tenho menos genótipos. Eu vou ter só o heterozigoto e os homozigotos azuis. Eu não vou ter o homozigoto vermelho-vermelho. Tudo bem? Olha um típico resultado que vem de um experimento de retrocruzamento como esse. Eu tenho aqui os cromossomos, esse aqui é um cromossomo em particular, tá? E cada posição do genoma está indicada aqui por um número. Então é como se eu estivesse andando no genoma com os meus marcadores. Isso aqui está na ponta do cromossomo. Essa é a posição 10, posição 20, posição 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Cheguei na outra ponta do cromossomo. E esses números indicam as distâncias, em distância genética, entre estes marcadores. Distância em número de pares de bases ou em quanto tem de recombinação, ou seja, centimorgans, tá bom? E uma coisa pode ser convertida para outra facilmente para cada organismo. Então eu tenho marcadores que me permitem conhecer o genótipo de cada indivíduo em cada uma dessas posições. Então eu estou lá andando na posição 0, nessa ponta do cromossomo, eu sei que azul-azul tem uma média de tamanho de lagarta de 24,7. E que o heterozigoto azul-vermelho também tem uma média de 24,7. Lembra que eu não tenho o genótipo vermelho e vermelho, porque este é um retrocruzamento da F1 com os parentais, tá bom? Dos heterozigotos com os azuis-azuis. Tudo bem, moçada? Repara que à medida que eu vou andando aqui no genoma, olha o que eu estou vendo. Nenhuma diferença fenotípica aqui nessa posição, certo? Nenhuma nessa segunda posição. Uma diferença bem pequenininha nessa terceira posição. Uma diferença que começa a aumentar na posição 30. Uma diferença bastante grande já na posição 40 e na posição 50. Uma posição tão grande que estes indivíduos aqui são 50% menores do que esses indivíduos, aproximadamente, tá? Na verdade, é em torno de 40% de diferença, o que é uma diferença fenotípica bem grande na média. E à medida que eu vou caminhando para o outro extremo do cromossomo, essas diferenças fenotípicas vão desaparecendo novamente. Esse é um típico resultado de um experimento de QTL. E o que ele indica para a gente? Ele indica que nessa posição aqui do genoma, eu provavelmente tenho pelo menos um gene afetando o fenótipo, o tamanho da lagarta. E a posição mais provável desse gene afetando o tamanho da lagarta é aqui na região entre 40 e 50. Tudo bem, gente? Se vocês entenderam esse exemplo, vocês entenderam como é que funciona um estudo de QTL.
Nessa região, a gente identificaria pelo menos um locus afetando aquele caráter em questão. Tudo bem? Repara que aqui o poder da estatística começa a ser importante junto com o modelo genético. Se a gente fosse olhar para cada caráter independentemente, para cada marcador independentemente, a gente teria que fazer algumas considerações. Primeiro, se eu faço vários testes estatísticos independentemente, é esperado que, ao acaso, alguns deles apresentem diferenças fenotípicas significativas. Simplesmente ao acaso, você espera que 5% dos casos sejam significativos. Então, a gente corre o risco de detectar um QTL quando aquele QTL não existe, tá bom? A não ser que eles tenham um efeito muito forte. Se você usa um padrão de 5% de significância, isso significa que você teria que ajustar essa significância, para todos os marcadores, perdendo poder estatístico. É como se você estivesse, no fundo, jogando informação fora, porque a gente sabe que esses marcadores estão ligados e a gente não está usando essa informação, tá? Os desvios ao acaso, obviamente, podem se dar tanto para um lado quanto para o outro. Para evitar esse tipo de problema, a gente usa todas as informações dos marcadores ao mesmo tempo. E o jeito que a gente faz isso hoje em dia é ou por máxima verossimilhança ou por bayesiana. Não vou entrar nos detalhes, até porque esse é um tema de pesquisa super ativo e que as pessoas se debateram nos últimos 20 anos para como fazer o melhor uso dessa informação dos marcadores. Mas eu vou apresentar a ideia intuitiva eu quero que vocês tenham. Então você imagina que tem um número muito grande de pontos dispostos ao longo do cromossomo, tá bom? Essa é uma premissa bastante razoável, já que os genes estão arranjados linearmente ao longo do cromossomo. Cada ponto vai ter uma determinada distância de cada um dos marcadores. Quanto maior for essa distância, menor a probabilidade daquele marcador esteja detectando os efeitos daquele ponto. Em outras palavras, se eu tenho um QTL, se eu tenho um gene que afeta aquele fenótipo, quanto mais distante o marcador tiver daquele gene, menor a probabilidade daquele marcador detectar o efeito daquele gene. Por outro lado, quanto mais perto daquele gene o marcador estiver, maior a probabilidade dele detectar aquele efeito, tá bom? Então, na prática, o que você vai fazer? Você vai calcular a probabilidade, admitindo que a probabilidade de recombinação aumenta com a distância, a gente vai calcular então ao longo desse cromossomo, desses pontos imaginários, uma função contínua que é inversamente proporcional à distância entre o ponto e o marcador. Colocando isso num gráfico, a gente vai ter algo desse tipo: a distância dos marcadores e a significância no eixo do y. E você vai ter uma linha que denota essa significância. O que estiver acima dessa linha indica que naquela região deve ter pelo menos um gene afetando aquele caráter em questão. Então você vai dizer que nesta região aqui, acima da linha, este pico, denota que pelo menos um gene deve estar afetando aquele fenótipo em questão. Então você faz uso de todos os marcadores, cria uma função contínua que é inversamente proporcional à distância entre o gene e o marcador. Quanto mais próximo o marcador tiver do gene, maior deve ser o efeito e a probabilidade dele sobre o fenótipo em questão. Esse é o típico resultado de uma análise de QTL, tá, gente? E aqui vocês estão vendo um exemplo real para a produção de grão em milho no cromossomo 5, com alguns poucos marcadores espalhados ao longo desse cromossomo, indicado por essas letras, e aqui a probabilidade disso ser significativo. E vocês veem que tem uma região muito grande desse cromossomo que tem um efeito sobre a produção de grãos. No próximo vídeo, a gente vai olhar, dado isso, dado que vocês entenderam como se faz um estudo de QTL, quais foram os padrões encontrados na natureza nos últimos 30 anos. Até já!